Boa noite a todos. Vamos dar início a mais essa aula, nossa sétima aula, né, do nosso curso sobre a devoção à Virgem Maria. E agora, vendo e refletindo sobre alguns pontos da Mariologia. Então vamos dar início com a nossa oração, invocando a Santíssima Trindade e louvando a Virgem Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estamos unidos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos dar início à nossa aula, falando sobre um dogma, o primeiro dogma a ser declarado sobre a Virgem Maria, que é a maternidade divina. Um dogma que foi declarado lá no ano de 431, no Concílio de Éfeso. No Concílio de Éfeso, onde lá, nesse ano de 431, existia ali todo um questionamento em torno daquilo que seria a união das duas naturezas de Jesus Cristo. Então, sempre, como nós já havíamos refletido algumas aulas atrás, esses dogmas mariológicos, todos eles têm uma relação muito íntima, muito intrínseca com os dogmas cristológicos. Por isso que sempre quando alguma coisa vai ferir aquilo que é o dogma cristológico, a igreja ela vai ali, afirma a fé, declarando um dogma de fé. E naturalmente, alguns desses dogmas tiveram relações com a Virgem Maria também. Então, para que pudesse realmente afirmar o dogma cristológico e não perder aquilo que é a concepção e o entendimento do dogma mariológico, ali vai se, da verdade de fé mariológica, vai se declarando os dogmas para que assim nós possamos ter realmente aí uma segurança diante daquilo que é a nossa fé e diante daquilo que é a nossa prática devocional também. Por isso que quando lá na antiguidade existiam vários dogmas ou várias heresias em torno do dogma cristológico e principalmente algumas heresias que elas iam sempre aos extremos. Umas diziam afirmava que Jesus Cristo só tinha natureza divina, outras heresias afirmavam que Jesus Cristo só tinha a natureza humana e assim ficava nesse impasse, sempre desses extremos. E a igreja, desde o início, se nós olharmos até no Evangelho de São Mateus, nós vamos perceber, muito nítido isso, onde São Mateus ele tem a intenção de mostrar, realmente que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, essa união dessas duas naturezas, divina e humana, em Cristo, e essas naturezas elas não se separam. Então, isso desde a era apostólica, isso é crido, e naturalmente os textos sagrados do Novo Testamento, eles manifestam justamente isso. Mas, diante de todo um pensamento, principalmente com a influência da filosofia grega, sobre o próprio raciocínio lógico, então ali começa-se a tentar, ali podemos dizer assim, tentar dar um certo sentido ou talvez dar uma certa explicação lógica para aquilo que é o mistério de Deus. É claro que a igreja sempre entendeu a seguinte coisa, que o entendimento lógico ele é importante, mas ele leva esse entendimento racional, ele leva só até um ponto aquilo que é o entendimento profundo do dogma. Por isso que a igreja declara um dogma, porque chega um certo ponto que a razão ela não consegue conceber mais ou aprofundar mais. Então o dogma de fé ele é o quê? Aquilo que a igreja vai afirmando como certeza e verdade, para que a gente possa aí, permanecer fiéis sempre à doutrina de Cristo. E é claro, se nós olharmos, os Sagrados Evangelhos eles têm sempre eles trazem muito nítido isso, onde ali eles vão trazendo sempre esse Jesus Cristo que
é homem, mas também é Deus, né? Filho de Deus. Então isso é muito importante. E nessa época, né, aí, né, existia, né, uma grande heresia, né, que dizia que assim, né, eram várias heresias, desde o início dos primeiros séculos do cristianismo até o terceiro século, até o quarto século, né, e indo para o quinto século aqui, né, nós temos uma heresia primeira, né, que é a de Ário, né, o arianismo, que Ário, né, ele afirma, né, que Jesus Cristo não é Deus, ele é uma criatura perfeitíssima. E aí é importante, né, nós concebermos e entendermos bem isso, né, onde Ário ele vai afirmar justamente isso, né, que Jesus Cristo ele não é Deus, né, ele é uma criatura perfeitíssima, né, e ali ele vai se basear muitas vezes lá naquela passagem do livro de Colossenses, né, onde São Paulo ele vai falar uma coisa, né, que se a gente não refletir bem sobre isso, acaba, né, se tornando ali, né, uma grande, a gente pode, né, acabar perdendo, né, aquilo que é a essência, né, do dogma cristológico, né. Olha só o que São Paulo vai falar na carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 15, São Paulo diz assim, né, ele é a imagem do Deus invisível, falando de Jesus Cristo, o primogênito de toda a criação. Então, essa passagem, né, dá, assim, né, como ela é um pouco ambígua, no sentido, assim, né, diante da reflexão, né, do dogma cristológico. Então, Ário, ele vai fazer o quê, né? Ário, ele vai, né, a partir dessa passagem, ele vai ali afirmar que Jesus Cristo é essa imagem do Deus invisível, mas ele é o primogênito de toda a criação, né? Isso quer dizer o quê, né? Aquele que a criação é um ser criado perfeitíssimo, né? Então, Ário ele vai afirmar isso. E é claro, né, que vai cair, né, numa grande heresia, onde ele vai negar a divindade de Jesus Cristo. E aí, né, no sentido, vai passando-se todo um tempo, né, aí, né, podemos dizer, o grande teólogo, né, e teórico, né, santo da igreja, que é Santo Atanásio, né, vai combater muito essa heresia no seu tempo, né, até que tempos depois, né, alguns tempos vão passar e é claro, né, sempre quando surge uma heresia, né, uma afirmação, às vezes surgem outras pessoas que tentam, né, ali, né, meio que consertar aquele erro, mas muitos deles, às vezes, por tentar consertar o erro, acabam caindo numa outra heresia, no extremo, né? Que foi, né, aquilo que era, nessa época aqui do Concílio de Éfeso, né, uma outra figura que é Nestório. Nestório era um monge, né? Um monge lá de Constantinopla, então ele é eleito, né, lá como patriarca, né, de Constantinopla, né? É um monge, né, viveu muito tempo no mosteiro, né, rezando, estudando, né, e ali, né, vivendo a Sagrada Liturgia, e num determinado momento ele é eleito como patriarca, né, de Constantinopla. Então, quando ele vai para Constantinopla, ele lá, né, é claro, né, todo esse problema ali existente, né? Então, Nestório, o que ele vai fazer, né? Ele vai chegar lá no seu patriarcado e vai encontrar, né, o povo de Deus, né, falando, né, uma coisa que ele vai achar estranha, né, porque já era uma profissão de fé contra o arianismo, né? Por quê? Porque o povo chamava Nossa Senhora de Theotokos. É uma palavra grega, né, que aqui, né, Theo, que quer dizer Deus, e Tokos é um termo que remete-se, né, a geradora ou mãe. Então, quando Nestório ele chega no patriarcado e encontra, né, os fiéis, né, chamando, né, Nossa Senhora de Theotokos, né, mãe de Deus, ele acha aquilo estranho, né, porque aquilo ali, né, aparentemente na concepção dele era um extremo oposto, né, totalmente oposto daquilo, né, que Ário, né, ali, né, Ário dizia, né, e Nestório vai tentar dar um jeito, né, só que ele vai gerar
um outro problema. Por quê? Né? Porque ele vai falar a seguinte coisa, Nestório vai dizer que Maria não pode ser Theotokos, geradora de Deus, mãe de Deus, mas Maria, né, tem que ser chamada de Christotokos. E o que ele faz com isso aqui, né? Ele está aqui, né, mãe de Cristo, né? O que ele está fazendo aqui, né? Ele propôs o quê, né? Que Maria não pode ser mãe de Deus, mas Maria pode ser mãe da humanidade, de Cristo. Então, Nestório ele vai fazer isso, né? Mas essa afirmação de Nestório vai fazer o quê, né? Com que se separem, né, a humanidade da divindade. E, naturalmente, né, essa separação das naturezas divinas, né, fere o dogma cristológico, né, que é declarado, né, que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Né? Então, diante de todo esse problema, né, daquilo que é o dogma cristológico, o Concílio de Éfeso ele vai, né, afirmar, né, justamente isso, né, que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem e as naturezas não podem ser separadas, porque se separa, né, cai-se aí, né, num grande problema. Por exemplo, né, uma heresia que tinha na antiguidade, que eram os adocionistas. Né, os adocionistas que eles criam, né, diante daquilo que é a passagem do Sagrado Evangelho, onde diz lá, né, que Jesus Cristo foi batizado e após ser batizado, né, desceu, né, o Espírito Santo em forma de pomba sobre ele e o Pai do céu, né, diz, né, eis o meu Filho amado em quem coloco o meu agrado. Então eles entendiam que ali Jesus Cristo, né, no caso, né, o Jesus, né, o homem Jesus, né, ali foi adotado, né, e a ideia deles é o quê, né, que ali Jesus Cristo, né, foi possuído pelo Logos, né, o Logos que está no princípio, né, e aí gera-se todo um outro problema, né, porque, né, é como se a natureza divina como que suprimisse a natureza humana, ou abraçasse, ou possuísse a natureza humana. E aí se gera todo um problema, né? Isso gera uma heresia já, né, anterior, né, a Diário, anterior, né, aí de Nestório. E aí vai se gerando vários problemas cristológicos. E é claro, né, a igreja ela vai se reunindo, né, para refletir sobre essas coisas, para declarar os dogmas necessários. E, naturalmente, declarando Jesus Cristo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, se Jesus Cristo é Deus, naturalmente, a mãe de Jesus Cristo é mãe de Deus, né? Theotokos, né? Então, a igreja ela vai afirmar justamente isso aqui, né? Maria é mãe de Deus, né? Ah, mas como que assim, isso é ilógico, né? Porque como pode ser uma criatura mãe do Criador, né? E é claro, né? E aí nós vamos ver, né, várias passagens, né, que se diz, né, lá, né, que para Deus nada é impossível. Assim como Deus, né, realizou muitas obras na antiguidade, né, e a gente crê nisso, né, se a gente olhar no Antigo Testamento, né, quantas coisas extraordinárias, Deus poderia assim, né, realizar algo que aparentemente pelo raciocínio lógico humano seria, né, algo que seria inconcebível, mas para Deus pode ser sim, né, concebido. E é claro, e assim nós vamos ver, né, os dogmas marianos nada mais são do que privilégios que o próprio Deus concede à Virgem Maria, para que ela possa realizar a sua grande missão. Então isso é muito importante para a nossa vida também, né? Por quê? Porque a nossa vida ela está também embasada nesses mistérios da fé, né? Do dogma cristológico, né? Senão a gente pode cair num grande problema, né? Quando a gente divide as naturezas, né? Porque cai naquilo que era uma outra heresia da antiguidade, né? Ali onde se achava que a matéria é má e a alma, né, o espírito, né, é bom. E aqui nós temos, né, se a gente
crê nisso aqui, nesse dualismo, né, que lá na antiguidade existia, né, algumas culturas orientais criam nisso, né, que existia duas forças, né, uma má e outra boa, né, a má criou a matéria e a boa, né, o espírito, ou então, né, várias outras coisas, né, relações aí, né, também, se a gente olhar na filosofia grega, eles vão ter um pouco essa mentalidade também, a gente encontra muito isso nos escritos, né, nos diálogos de Platão também, né, onde vai falar muito isso, né, porque a matéria, por ela ser corruptível, né, então não seria boa, né, mas o espírito, a alma que é imortal, incorruptível, é aquilo que é bom, né, então há todo esse dualismo, né, essa concepção dualística na antiguidade. E é claro, a igreja ela vai combatendo essas coisas, né, para que a gente não caia, né, num grande perigo, principalmente de negar a ressurreição da carne, né? Porque se a matéria é má, para que ressuscitar? Não tem um porquê. Mas, diante daquilo que é, né, a própria revelação divina, o próprio Cristo nos mostra, né, e vai nos direcionando a isso, né, a ressurreição da carne, e isso também é o que nós professamos, né, no credo também, né, a ressurreição da carne, a vida eterna, né, e assim nós precisamos também, né, cada vez mais, né, ir afirmando essas verdades de fé que nos ajudam, né, a permanecer firmes, né, diante daquilo que é todo um trabalho, né, que nós podemos dizer, né, um trabalho ascético, né, de exercício, de busca de virtudes, para quê? Né? Para elevar, né, a nossa condição, né, material, né, corporal, né, para que assim a gente possa, né, cada vez mais, né, purificados, alcançarmos, né, tão logo aquilo que é, né, a glória do céu. Né? E é claro, naquilo que é, né, também, né, no fim dos tempos, alcançar, né, a ressurreição também da nossa própria carne. Então nós vemos, né, como que a igreja ela vai combatendo esses problemas, né, teológicos da época, né, claro, né, lá não existia tanto desenvolvimento ainda, né, até por isso que eles vão, né, a cabeça desses homens, né, que eram muito lógica, né, por conta da filosofia, eles vão, né, cada vez mais adentrando no desenvolvimento teológico e, naturalmente, esses homens, né, a gente pode dizer que a maioria desses homens que criam essas heresias, né, eles não tinham uma má intenção. Às vezes eles tinham até uma boa intenção de dar um jeito ou de dar uma explicação mais plausível, né, lógica, diante daquilo que era, né, a própria reflexão da época. Mas, assim, é claro, né, quando a razão ela sobrepõe a fé, né, sobrepõe aquilo que é, né, o mistério de Deus, naturalmente, pode-se cair, sim, né, num grande erro. Né? E aí nós temos, né, cada vez mais esse desenvolvimento, né, mariológico, né, diante daquilo que é o dogma, né, da igreja, aquilo que nós cremos. E é claro, né, os santos, né, e também a doutrina da igreja, né, os teólogos, eles foram indo desenvolvendo, né, ou tentando explicar, né, baseados na Sagrada Escritura, algumas coisas que são essenciais, né, para que a gente possa crer, né, na maternidade divina e entender, pelo menos minimamente, aquilo que é, né, a verdade de fé. Né? E uma passagem muito importante para essa maternidade divina, né, é algo que Santa Isabel, né, vai dizer, né, lá no capítulo, se eu não me engano, no capítulo 1 do Evangelho de São Lucas. São Lucas, ele vai relatando ali, né, a anunciação, e depois, né, ele vai, né, ali, né, falando, né, sobre tudo aquilo que vai acontecendo, a visita de Maria a Isabel, e Isabel vai dizer uma coisa muito importante, né, diante daquilo que é o próprio entendimento, né, o entendimento da época, né, segundo aquilo que era, né, os próprios termos usados, né, para relacionar-se a Deus. Né. E São Lucas, no capítulo 1, versículo 43, né, relata assim, né, Santa Isabel, né, sendo ali visitada por Maria, Santa Isabel diz assim, né, como mereço que a mãe do meu Senhor venha me visitar. Né. Olha só o que Isabel fala, né, a mãe do meu Senhor. E esse termo Senhor, nós falamos isso também, né,
na última aula, né, esse termo Senhor, né, que remete-se, né, a Deus. No Evangelho, né, no original grego, né, esse termo ele é um termo que nós dizemos, né, Kyrios, que quer dizer Senhor, né, em grego, que é uma tradução de um outro termo, né, hebraico, né? Se nós olharmos na Bíblia, né, lá no Antigo Testamento, na tradução dos 70, né, quando aqueles 70, segundo a tradição, os 70 anciões lá, anciãos, eles foram traduzir a Bíblia, né, e diz a tradição, né, que esses 70 anciãos, eles traduziram a Bíblia do hebraico, né, para o grego, e todos eles, né, conseguiram uma mesma tradução, né? Por isso que nós temos aí, né, essa que a gente chama Septuaginta, né, ou a Bíblia, ou o texto, né, dos 70, né, anciãos aí, né? E aí nós temos, né, aí, né, eles vão sempre, né, quando aparece o nome Deus, né, principalmente, né, o termo, né, Yahvé, né, lá, né, o tetragrama, ou aquilo que é, né, o termo Adonai, Adonai, né, que era o termo que quer dizer Senhor, que é o termo hebraico, né, que eles usavam, eles não falavam o nome de Deus, então sempre quando lia o nome de Deus, em vez de falar o nome de Deus, eles falavam Adonai. E aí, naturalmente, né, quando foi se traduzido esses termos que remetiam-se a Deus, eles usavam o termo Kyrios. Por isso que nós rezamos, né, na Santa Missa, Kyrie eleison, quer dizer o quê, né? Senhor, piedade, né? Eleison, né? Piedade, Senhor, piedade. E aí nós temos, né, esse termo, né? E no termo aí, né, no Evangelho de São Lucas, onde está, né, essa frase aqui de Santa Isabel, remete justamente a isso, né? Kyrios não é só um Senhor qualquer, né? Mas é o próprio Deus, né? Então aqui quando Isabel fala isso, né, que mereço, né, como mereço que a mãe do meu Senhor venha me visitar, né? Então aqui nós temos, né, uma passagem essencial que mostra, né, essa maternidade divina, esse reconhecimento. E se nós olharmos muito bem na passagem, nós vamos perceber que Isabel fala tudo isso aqui inspirada pelo Espírito Santo, né? Porque lá, né, vai dizer que quando Maria, né, quando Isabel ouviu, né, a saudação de Maria, a criança pulou de alegria em seu ventre, e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. E aí depois, né, o evangelista ali, né, vai relatando e com voz forte exclamou, né, as palavras de Isabel: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como mereço que a mãe do meu Senhor me venha me visitar. E ela ainda vai continuando, né? Logo que a tua saudação ressoou em meus ouvidos, o menino pulou de alegria no meu ventre. Feliz aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Então, isso nós vemos, né, como que aí, né, Isabel, né, inspirada, né, pelo Espírito Santo, né, manifesta essa grande, né, esse grande mistério, né, podemos dizer assim. E é interessante também nessa passagem, por quê? Porque Maria, quando lá, né, na anunciação do anjo, se a gente olhar, né, alguns textos anteriores, nós vamos ver que Maria, após ali, né, a anunciação do anjo, após o anjo, né, ter ido embora, né, e aí vai aparecer, né, São Lucas vai relatar, né, naqueles dias, que era próximo ali a anunciação, né, naqueles dias, Maria partiu apressadamente para a região montanhosa, dirigindo-se à cidade de Judá. Por quê, né? Porque o anjo tinha dito que Isabel já estava no 6º mês da sua gravidez, né? Então nós vemos aí como que o anjo, ele anunciou algo, Maria, né, confiou nesse algo, foi ao encontro de Isabel, né? Olha só, Maria, poucos dias depois dessa anunciação, né? Então, assim, Maria não tinha, né, uma barriga grande, né? Então, para Maria, tudo aquilo ainda, ela confiava, ela tinha fé, mas para Maria tudo aquilo era um mistério ainda. Ela não entendia muito bem ainda tudo aquilo que estava acontecendo com ela. E quando ela chega nessa visita, quando ela vai visitar Isabel, ali ela tem a confirmação, né, daquilo que o anjo tinha dito para ela, né? Por isso nós vemos aí, né, como que Deus, ele vai, né, como que, a gente pode dizer assim, né, ele vai como que juntando esses elos aí, né, das histórias para realmente fundamentar
o seu grande mistério, né? E é claro, né, nós vemos isso, né, diante dessas passagens que a Sagrada Escritura, né, vai aí, né, nos relatando. E a tradição da igreja também, né, pelo desenvolvimento, pela meditação da palavra, vai cada vez mais também aí, né, refletindo sobre esses grandes mistérios, né, da nossa fé e principalmente, né, esses grandes mistérios mariológicos também, né. Uma coisa também que é muito importante, né, diante daquilo que é o dogma da maternidade divina são algumas coisas que a teologia vai chamar de princípios fundamentais, né? Os princípios fundamentais, né? Que são quatro importantes, quatro princípios. O primeiro é o primeiro princípio de iminência. O que significa isso, né? A superioridade, né, de Maria sobre as outras criaturas, né? Então, assim, né, esse é o primeiro princípio fundamental, né? Isso quer dizer o quê, né? Maria, né, se nós olharmos a própria obra de criação, Maria é o que, né? Dentre todas as obras, se a gente pegar lá, né? Deus criou tudo em 6 dias e no 7º descansou, né? E no 6º dia, a última criatura que Deus criou foi o ser humano, né? E é interessante que lá no texto do Gênesis vai dizer o que, né? Quando Deus cria o ser humano, Deus diz assim, né? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, se a gente olhar em toda a criação mais perfeita de Deus é aquela que Ele criou a sua imagem e a sua semelhança. As outras, elas têm parcialidades da perfeição de Deus. Mas o homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus para quê? Né? Para ser um ser de relação, né, com o próprio Deus. Né? Isso é muito importante, né? E é claro, né, o próprio Santo Agostinho vai dizer, né, que só o ser humano, nem os anjos foram criados à imagem e semelhança de Deus, né? Claro que se a gente pegar alguns escritos de São Boaventura, de São Tomás de Aquino, nós vamos ver que eles vão falar, né, sobre uma imagem e semelhança dos anjos, mas é uma perspectiva diferente, não uma perspectiva que Santo Agostinho usava, né? Mas só para que a gente possa aí, né, entender, né? Então, nesse sentido, Adão e Eva, né, eram as criaturas mais perfeitas que Deus havia criado, mas como Adão e Eva ali pelo pecado, né, permitiu, né, corromper, né, essa imagem e semelhança da qual foram criados, então, assim, né, aquela que foi preservada do pecado original, que é a Virgem Maria, né, ela, no lugar de Adão e Eva, agora é a criatura mais perfeita, né? Então, ela tem, né, esse princípio de iminência, isso, né? Onde Maria, por ter sido preservada do pecado original, ela é a criatura mais perfeita de Deus, né, que existe. Depois, né, a singularidade. A singularidade, né? Que é o que, né? São as particularidades que foram reservadas a ela, né? Nós vimos lá, né, nas últimas aulas, como nós falávamos dos privilégios, né? Só Maria é mãe de Deus, só Maria é virgem perpétua, só Maria é imaculada Conceição, só Maria foi assunta de corpo e alma ao céu, né? Então, em Maria acontece, a partir dessa iminência, dessa perfeição criacional que foi conservada nela, né, por essa preservação do pecado original. Em Maria, né, acontecem coisas singulares, né, que conosco não seria capaz, nós não somos capazes
de viver, né, e de experimentar aquilo que Maria experimentou, né, de forma singular. Nós temos uma possibilidade na ordem da graça de viver esses mistérios singulares da Virgem Maria, né, como aí nesse, não sei se vocês receberam, né, mas a gente fez aí, né, do mês passado um pequeno retiro, né, um retiro mensal nosso, né, que falava sobre os dogmas, privilégios marianos, né, e aí nós vemos ali, né, aquilo que Deus realizou de forma singular e também, né, aquilo que desses dogmas marianos, desses privilégios singulares da Virgem Maria, o que isso, né, tem, né, a ver também com a nossa vida, né, com a nossa prática religiosa, nossa vivência de fé, né? Então isso é muito importante. Nós, numa ordem da graça, temos a possibilidade justamente disso, né, de participar desses mistérios singulares da Virgem Maria, né? Por exemplo, né, como Maria, só Maria é mãe de Deus, mas nós podemos o que, né? Podemos, na ordem da graça, ir nos transformando no próprio Deus, né? São João da Cruz diz assim, né? Deus quer que nós sejamos deuses. O que quer dizer isso, né? Deus quer que a gente esteja cada vez mais transformado no próprio Cristo, né? Então isso é o nosso grande mistério, é o grande mistério da nossa vida, né? E assim nós podemos ir gerando Cristo em nós, né? E é claro, né, numa ordem da graça, né, nós temos essa possibilidade, né, de participar, né, desse mistério singular, né, da maternidade divina. E é claro, né, participar também dessa maternidade divina no sentido de quê? De sermos também, né, como somos outros Cristos, participarmos dessa maternidade divina de quê? De sermos verdadeiros filhos de Deus, né, filhos da Virgem Maria também, né? Então nós participamos na ordem da graça desses grandes mistérios, né? Também, né, assim, como outros mistérios também, né, a Assunção da Virgem Maria, né, é algo que é singular, né, mas nós podemos também, né, né, nós participamos na ordem da graça desse grande mistério, da Assunção, porque vivendo uma vida de santidade nessa terra, no fim da nossa vida aqui terrena, nós seremos o que, né, elevados à graça, à glória do céu, né? É claro, não de corpo e alma como a Virgem Maria, mas só na nossa alma, esperando que um dia, no juízo final, o nosso corpo seja, né, realmente, né, seja ressuscitado, né, de forma gloriosa. Depois, temos um outro princípio fundamental, que é o princípio de conveniência. Princípio de conveniência. O que significa isso, né? Convinha que Maria fosse pura e perfeita para gerar aquele que é puro e perfeito. Convinha que Maria, né, ali, né, fosse preservada e preparada para ser a mãe de Deus. Por quê, né? Porque para que se ela tivesse algum pecado ou alguma coisa na sua carne, ela daria a carne ao Filho de Deus, uma carne, podemos dizer assim, né, uma carne manchada, né, com o pecado original, né? Então, assim, essas conveniências são justamente isso, né? Convinha que Maria fosse agraciada de uma forma particular para que ela pudesse realizar a sua missão de uma forma plena. Então, isso é muito importante, esse princípio de conveniência. Depois, né, convinha que Maria, aliás, né, outro princípio fundamental, né, que é a semelhança com Cristo, né? Então, nós vemos aqui, né, esse princípio também muito importante, né? Por que, né, essa semelhança com Cristo, né? Porque tem todo esse mistério, né? Como uma criatura pode trazer, né, dar a luz ao Criador, né? Mas quando a gente vai entendendo que o próprio Criador a prepara, o próprio Criador, ele vai, né, preparando, né, aquela que seria, né, a porta do céu, né, assim como os santos vão dizer, como nós rezamos também na ladainha, né, essa precisava ser o que, né, totalmente semelhante ao Cristo, né, para que
pudesse, né, realmente, né, trazer à Terra aquele, né, aquele do qual, né, os primeiros pais foram criados à imagem e semelhança. A carta aos Colossenses diz isso, aquela passagem que nós líamos, né? Cristo, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Isso significa que nós fomos criados à imagem e semelhança de Cristo. E Maria é essa cópia, né? Podemos dizer assim, essa cópia perfeita, né, de Jesus Cristo, né? Então nós vemos aí, né, como que realmente, né, na Virgem Maria, né, acontece, né, todos esses privilégios, acontece todas essas graças singulares do próprio Deus, né? E sendo cópia perfeita de Jesus Cristo, né, naturalmente, né, Eva, que foi tirada da costela de Adão, né, Maria, né, foi também, né, aí, né, ela se assemelha, né, a essa nova Eva, né? A nova Eva. Por quê, né? Porque o próprio Cristo a prepara, né? Então, assim, né, isso é muito importante também, né, diante daquilo que é o entendimento, né, da Mariologia. Outra coisa também, né, muito importante, né, que são 3 perguntinhas, né, que muitas vezes nós ou escutamos alguém fazer, né, que é a primeira pergunta é o quê, né? Lá, né, ou podemos dizer, né, talvez não uma pergunta, né, mas podemos colocar, né, como pergunta, né, se Maria é uma mulher qualquer. Assim, né? Muitas vezes é a afirmação que nós escutamos, né? Escutamos o quê, né? Que Maria é uma mulher qualquer, né? Maria não poderia ser uma mulher qualquer, né? Porque ela não pode ser uma mulher qualquer, né? Porque nenhuma outra mulher deu à luz o Filho de Deus. Então, esse é o primeiro motivo que Maria não pode ser uma mulher qualquer. Há outro questionamento que muitas vezes, né, nós escutamos, né, é aquele questionamento, né, que poderia ter sido outra mulher, né? Então, assim, né, e aí vão falando, né, vão aí, né, colocando, né, essas coisas aí, né? E aí a pergunta que nós fazemos, né? Poderia ser outra mulher? Se Deus quisesse que assim fosse, poderia sim, mas Deus escolheu a Virgem Maria, né? Então, assim, diante desse grande mistério, né? E aí aquela coisa, né? Se fosse uma outra mulher, né? Se fosse uma Marta, se fosse uma Isabel, se fosse, sei lá, né, uma Carolina, se fosse qualquer outra mulher, assim, né, e não seria mais de uma mulher, seria uma única mulher, naturalmente, né, nós daríamos o mesmo louvor, a mesma reverência, o mesmo respeito que nós damos à Virgem Maria, né, por ter trazido o Filho de Deus a essa terra, por ter sido essa porta do céu, né? Então nós vemos aí, né, poderia ser outra mulher? Poderia, mas não é, não foi. E naturalmente, né, aquela que é sim, né, essa que foi esse instrumento de Deus, né, para a vinda, né, do Filho de Deus a essa terra, é aquela, né, que nós damos, né, o nosso grande respeito, o nosso grande afeto, o nosso grande carinho, né? E depois, né, uma outra pergunta aí, né, que vai se fazendo, que é aquela que lá nas nossas primeiras aulas nós respondemos, né, muito, né, que seria, né, para que venerar Maria? Então, assim, para que venerar Maria, né? Entende? Lá quando nós víamos lá atrás, nas nossas aulas, nós falávamos sobre a devoção, né? E devoção, né? Aí, né, nós tínhamos lá, né, alguns cultos, né? E aí nós falávamos que a Virgem Maria nós damos um culto de hiperdulia, né? Que seria o quê? Né? Uma veneração
um pouco mais elevada do que os santos e os anjos, né? Então isso é importante, né? Porque nós veneramos, né? Venerar significa o quê, né? Significa respeitar, reconhecer, significa justamente isso, né? Reconhecer que algo diferente, né, e grandioso aconteceu na vida da Virgem Maria, né? Então, naturalmente, quando nós veneramos a Virgem Maria, nós veneramos o quê? Maria em si? Não, porque é uma criatura, mesmo sendo perfeita, né, mas é uma criatura, mas nós veneramos Maria pelo único motivo, né, por aquilo que Deus realizou na vida dela. Então, é essencial isso entender, né? E é por isso que é necessário sim, né, venerar a Virgem Maria, né? Por quê? Né? Porque nós precisamos dar o devido respeito e reconhecimento àquela da qual nós recebemos a nossa própria salvação, que é o Filho de Deus. Então, é essencial, né, essas coisas para que a gente possa, né, entender aí, né, o que significa, né, realmente ser um verdadeiro devoto, né? E só assim, né, que a igreja, né, durante, né, por muito tempo, né, foi, né, ali, né, professando a sua fé, né, e dizendo, né, sobre essa verdade de fé que é a maternidade divina, né? Maria que é mãe de Deus, não só mãe da humanidade, mas mãe, porque a humanidade e a divindade não se separam. Então Maria é aquilo que nós falávamos lá no início, né? Theotokos. Então é essencial, né? Esse termo aqui é muito importante para cada um de nós, né? Então que remete à maternidade divina. Agora nós vamos, né, fazer aí, né, dar a continuidade aí a uma reflexão sobre um outro dogma, né, que também, né, é um dogma que às vezes é um pouquinho difícil de entender, né, sobre ele, que é o dogma da virgindade perpétua. O que significa, né, esse dogma, né? Esse dogma, ele diz que Maria foi virgem antes do parto, Maria foi virgem durante o parto e Maria foi virgem, continuou virgem depois do parto. Então, são verdades essenciais e a gente vai entender um pouquinho, né, melhor, né, sobre isso, né, baseado principalmente, né, em alguns textos sagrados, né, que nos mostram, né, e que vão nos dando pistas, né, sobre essa própria realidade, né, aqui, né, da declaração, né, do dogma, né, da virgindade perpétua, né? Maria que aí, né, é virgem antes, durante e depois do parto. Esse dogma ele foi proclamado no ano de 649 no concílio de Latrão. Importante, né? Aí, né, pelo Papa Martinho I. O outro, né, foi a maternidade divina foi declarado na época do Papa Celestino I. Então, para que a gente possa aí, né, ter, né, esses dados também, né, que são interessantes. Uma coisa, né, que muitas vezes gerou, né, muita complicação do entendimento da virgindade perpétua, né, foi porque, né, diante daquilo que era a própria cultura, né, greco-romana e também a cultura judaica, né, ou aquela cultura ali, né, judaico-cristã, né, já essa
passagem aí da concepção judaica para a concepção cristã, existia, né, algumas dificuldades, né, diante daquilo que era entender, né, essa virgindade perpétua. Por quê? Né? Porque, naturalmente, né, existia, né, uma concepção, né, diante, primeiro, judaico, né, judaico-cristã, né, daqueles judeus, né, judeus que se converteram, né, ao cristianismo, né, podemos dizer assim, né, ou esses judeus, né, que foram, né, reconhecendo Cristo, né, como aí, né, o Messias, né. Então existia uma dificuldade de entendimento. Por quê? Né? Porque para o judeu antigo, para a concepção antiga, nós vamos ver, né, que eles vão algumas profecias e também na concepção, né, lá, né, do povo, o Messias ia ser quem? Né? O Messias é aquele que viria, né, da casa de Davi, né, da família de Davi, que seria lá, né, aquele que novamente ia reunir, né, porque Davi foi o grande rei da antiguidade que conseguiu reunir todas as tribos, né, gerar, né, uma harmonia entre o reino, né. Então se cria que o Messias viria justamente para isso, né, para reunir as tribos de Israel e, é claro, né, para aí, né, ser esse grande líder libertador do povo, né, de Israel. Né? Então, aqui nós vemos, né, algo muito interessante. Né? Então, esses judeus que se converteram, eles tinham uma dificuldade de entender sobre aquilo que era, né, principalmente a ideia, né, de Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem, né, onde eles esperavam não um Deus, uma divindade vinda do céu, mas eles esperavam um homem que seria ungido por Deus para realizar, né, aquilo que é a obra de salvação e, é claro, a obra de libertação daquele povo. Né? Então, existia aí essa dificuldade de entendimento. Né? Mas umas outras coisas também eram muito interessantes, né, diante dessa concepção judaica, né? Principalmente o quê? Né? Aquilo que tem a ver com a virgindade, né? Por quê, né? A virgindade, né, para o judeu, né, é aquilo que né, remete-se, né, à pureza, remete também, né, a um valor, né, valor de dignidade. Por isso que, assim, né, era comum, né, dar-se em casamento, né, as virgens, né, assim, né, arrumar-se esses casamentos, né, a virgem, né, e existia todo um ritual, né, no sentido nupcial, né, para até se comprovar aquilo que era, né, a pureza daquela que foi dada em casamento. Né? Então, a virgindade para o povo judeu era algo que, é claro, né, é algo que é muito importante, né, porque remete-se justamente isso, né, à pureza, a um valor de dignidade daquela pessoa e, naturalmente, né, remete-se também ao que, né, a algo que não foi algo que não foi corrompido, né, podemos dizer assim. Né? Então aí, né, que remete-se também, né, à pureza, né, mas e aí nós temos, né, todo essa ideia, né, sobre a virgindade na cultura judaica, que é muito importante, né, para eles. Por isso que lá a profecia de Isaías, né, no capítulo 7, versículo 14, vai dizer, né, que de uma virgem, né, até o texto lá, né, vai dizer, né, de uma donzela, né, virá, né, o Messias, né, que será chamado Emanuel. E aí nós vemos, né, como que é importante, né, essa ideia, né, porque, né, aquele que vai ser ungido, ele vem o que, né, daquela que é pura, né, daquela que tem um valor de dignidade elevado, né. E se nós olharmos lá na antiguidade, né, é muito interessante, né, na antiguidade. Por quê, né? Porque alguns dos grandes da antiguidade, eles vêm o quê, né? Eles vêm de mulheres estéreis, né. Isso é o quê, né?
como se fosse um contraponto, né? Agora Deus não mais tira os ungidos das estéreis, mas dá, né, aquela que é pura, aquela que não teve relação nenhuma com homem algum, dá a graça a essa, né? Antes Deus fazia o milagre de transformar a estéril fecunda. Agora Deus, né, para realizar a sua obra final, ele faz o quê, né? Ele tira da mulher pura aquilo que é a causa, né, de salvação, né? Então nós vemos aí, transforma aquela que não teve contato nenhum com o homem em mulher fecunda. Então nós vemos aí, né, que há todo um mistério, né, sobre na cultura, né, judaica, né, sobre a questão, né, da virgindade. E naturalmente, né, existe aí também, né, várias outras críticas, podemos dizer assim, né, diante daquilo que é a própria lógica daquilo que é a ideia, né, de ser virgem antes do parto. Se entende que é muito fácil se entender isso, mas durante o parto e depois do parto realmente, né, um entendimento que às vezes foge à compreensão. Então isso que a gente vai perceber, né, agora em algumas passagens que nos dão, né, um olhar, né, mais abrangente, podemos dizer assim, né, sobre esse dogma, né? Primeiro, aquilo que é, né, a virgindade antes do parto. Como nós vimos, né, tem a passagem de Isaías, capítulo 7, versículo 14, mas nós temos também, né, aí a passagem lá, né, de São Mateus, né, por exemplo, né, onde lá, né, vai dizer, né, a origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de passarem a conviver, né, isso que, né, antes de passarem a morarem juntos, ela encontrou-se grávida pela ação do Espírito Santo, né? Outra passagem aí de Mateus, capítulo 1, versículo 18, versículo 18, né? Nós temos aí, né, essa passagem também que fala, né, justamente sobre isso. Depois, né, no versículo 22 e 23, que 22 e 23, o próprio São Mateus, ele traz essa passagem de Isaías 7,14, ali, né, dizendo, tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta: eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Então nós vemos aí, né, como que as próprias passagens da Sagrada Escritura vão, né, dizendo, né, e vão aí, né, como que mostrando, né, que Maria era virgem antes do parto. Outra passagem, né, do capítulo 1 de São Lucas também fala justamente sobre isso, né, na passagem da Anunciação, onde Maria, né, lá vai dizer ao anjo, né, como isso vai acontecer, né, se eu não conheço homem algum, né? Então nós vamos ver ali esse questionamento, né, de Maria, né, no capítulo 1, versículo 34. 34, né, Maria lá, né, diz, né, Maria então perguntou ao anjo: como acontecerá isso se eu não conheço homem? Então nós vemos aí também, né, como que a própria palavra de Deus, né, vai nos mostrando, né, que Maria, né, é sim, né, essa virgem prometida, né, e anunciada e prefigurada lá na profecia, né, de Isaías. O próprio, né, texto sagrado de São Lucas também vai falar, né, sobre essa virgem, né, prometida, né? Olha só, né? Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José. Então nós vemos aí novamente, né,
o texto sagrado, né, mostrando, né, como que realmente isso se realiza, né, é claro, na vida da Virgem Maria, Maria que é virgem antes do parto, né. Depois, durante o parto, porque, né, se proclama, né, Maria que é virgem durante o parto, né? Como nós falávamos lá, né, a virgindade, né, para aquela cultura era algo que era um sinal, né, de pureza, um sinal de valor, né, elevado, né? Ali aquilo tinha essa grande importância. Naturalmente, né, o que acontecia, né? A própria noite nupcial, né, para a menina, né, para a mulher, né, era uma noite onde ela, de alguma forma, né, claro, o termo às vezes se torna pesado, né, mas a mulher, ela era o que, né, violada, né, no sentido, ela perdia a sua virgindade. E naturalmente, né, esse perder a virgindade era ali, né, um sinal de que, né, de que aquele contrato que foi realizado entre as famílias, né, daquele casamento, aquele contrato foi realmente ali, né, conservado, né, e naturalmente aquilo ali, né, era um sinal de que aquele casamento, né, podemos dizer assim, né, aquela união ali, né, estava sendo, né, abençoada por Deus, estava sendo pura, né, porque estava sendo ali, né, como que aquilo que era a pureza, né, estava sendo dada, né, como sinal de união entre aquelas duas pessoas. E aí nós vamos percebendo, né, como que diante dessa cultura, né, dessa importância da virgindade, naturalmente, Deus, que é puro, que é santo, não poderia o quê, né? Aí é um raciocínio lógico, né, diante daquilo que é a própria, né, palavra de Deus, né, diante daquilo que é a própria manifestação da bondade de Deus. Então, Deus não realizaria o quê, né? Um mal ou um sinal de corrupção, né, na Virgem Maria, né, que seria o quê, né? A perda da sua virgindade, né? Então, assim, né, vai se afirmar o quê, né? Por quê, né? Porque se Maria, ela concebeu, né, pelo Espírito Santo, então, assim, concebeu, né, sem a ação de um homem, naturalmente, né, ela, mesmo grávida, continuava ainda sendo virgem, mas para ter um parto normal, com certeza ela perderia a sua virgindade. Se ela não perdeu num ato sexual, ela teria que perder quando essa criança viesse ao mundo, né? E naturalmente, né, Deus, pela sua infinita bondade e por só fazer o bem, não corrompeu a virgindade de Maria, né, diante do seu parto também. E uma coisa interessante, né, que a própria, né, a própria tradição, né, vai ali, né, dizer, né, como que explicar, né, podemos dizer assim, né, sobre essa esse parto, né, podemos dizer assim, que eles vão chamar esse parto virginal, né, é em uma passagem onde vai se colocar, né, ali, né, onde na passagem do nascimento, e vai dizer assim, né, lá em Lucas, capítulo 2, versículo 7. São Lucas vai dizer assim, né, essa aqui é a passagem, né, onde eles estão, né, caminhando e ali estão em Belém, né, a passagem do nascimento de Jesus Cristo, né? Quando, assim, o versículo 6, né? Quando estava ali, chegou o tempo do parto. Aí o versículo 7, ela deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria, né? Os santos, os padres da igreja vão dizer o quê, né? Se Maria, né,
diante daquilo que é a tradição que se diz, né, que Maria tinha ali por volta dos 14, 15 anos, né, ali, né, na sua adolescência, ali, né, no início da sua juventude, né, então naturalmente, né, Maria ela tinha uma condição biológica, fisiológica muito frágil. Então essa mulher, essa menina, né, ali, né, ela estava grávida e chegando o tempo do parto, né, do nascimento, né, ali ela vai ter ainda o que, né? Se ela, né, por exemplo, se fosse um parto normal, como qualquer outro parto, né, não fosse um parto também miraculoso, naturalmente, né, que aquilo que seria esse parto seria um grande desgaste fisiológico, corporal para essa menina, né, que estava ali, né, em plena formação, né, da sua condição, né, corporal, fisiológica também. Então, o próprio evangelista ele vai trazer uns elementos bem interessantes, né? Olha só, né? Ela deu à luz o seu filho primogênito, envolveu em faixas e deitou numa manjedoura. Nós vemos aí duas atitudes, né? Onde essa menina tem assim, né, se ela tivesse um parto normal, ela não teria forças para isso, né, para envolver a criança ainda, né, ali, né, em faixas e ainda deitar numa manjedoura, né? E aí os santos da igreja vão trazer, né, essa passagem aí para explicar justamente isso, né, que foi sim, né, um parto miraculoso, né, uma forma miraculosa de trazer ao mundo, né, o Filho de Deus, né? E por isso, né, Maria não perdeu a sua virgindade no parto, né? Depois, né, nós temos aí a outra realidade, né, a terceira realidade, que é, né, a virgindade depois do parto. E aqui, né, nós temos, né, grandes questionamentos, né? Porque nós vemos em algumas partes da Sagrada Escritura o termo irmãos de Jesus, né? Irmãos de Jesus. Isso aqui, naturalmente, né, gera-se uma confusão, né? E ali nós vemos, né, como lá, né, o próprio texto, né, de São Lucas, que a gente leu agora, né, vai dizer, ela deu à luz o seu primogênito, né? Então, olha só, né, primogênito, isso quer dizer o que? O primeiro, né? Então, assim, né, naturalmente, isso abre um entendimento para que, né, Maria, então, se esse é o primeiro, então Maria deveria ter tido outros filhos. Mas nós precisamos entender uma outra coisa, né? Essa ideia do primogênito também é muito cara à cultura judaica, né? Porque, né, o primogênito é aquele que assume as vezes do pai, né? É aquele que dá continuidade àquilo que é, né, a obra do pai, né? Então é importante aí, né, toda essa questão também, né? E isso nós vamos ver, né, diante daquilo, né, que os irmãos de Jesus Cristo, né? A palavra que tem, né, no Sagrado Evangelho, no grego, é uma palavra que diz, né, um termo, né? Um termo que é adelphos. Adelphos. Adelphos quer dizer o quê, né? Quer dizer irmãos, primos. É um termo que ele é abrangente, ele traduz uma palavra, né, uma outra palavra do hebraico, né, mas esse termo adelphos ele remete-se a vários graus de parentescos. Então isso é bem interessante. Por isso que a gente, quando fala de irmãos, a gente vai encontrar, né, sempre essa palavra, né, essa palavra aqui que vai remeter a parentesco, né? E naturalmente, né, essa palavra que remete-se a parentescos, remete-se a tudo, né, a primo, remete-se a pessoas da mesma tribo, remete-se a parente, né, tanto de sangue, né, irmãos mesmo de sangue, mas parentes, né, bem distantes também. Então isso é muito interessante
Quando nós olhamos, né, esse termo irmãos, né, nós vamos, se a gente olhar lá no livro do Gênesis, nós vamos ver, né, que Abraão e Ló, por exemplo, né, Abraão era tio de Ló, Ló é sobrinho, né, de Abraão, e nós vemos lá, né, que em um determinado momento Abraão diz, né, assim, né, que não é bom que nós, irmãos, briguemos. Isso quer dizer o quê? Né? Que Abraão chama Ló de irmão, né? Irmão por quê? Né? Porque é da mesma origem, né? Da mesma tribo, né? Do mesmo povo, né? Então isso é bem, né? Tem esse grau de parentesco. Então quando nós encontramos esse termo, né, irmãos de Jesus, né, não necessariamente, né, quer dizer irmãos de sangue, né, mas pode ser, né, os próprios discípulos de Cristo, pode ser, né, ali considerado irmãos, né, pode ser, né, aqueles outros, alguns dos apóstolos ali, né, eram parentes de sangue de Jesus Cristo, né? E assim como outras realidades também nós vemos, né, no Sagrado Evangelho. Então nós vemos aí, né, uma coisa que é importante nós entendermos, que esse termo irmãos não remete unicamente a irmãos de sangue, mas tem todo um entendimento abrangente sobre isso. Outra coisa também, né, muito importante é o que, né? Uma passagem lá do capítulo 19 de São João, capítulo, né, 19, São João, capítulo 19, né, aquela passagem lá, né, que vai falar, né, de Maria aos pés da cruz, né, e é interessante, né, por quê, né, porque Jesus Cristo ali faz uma coisa que ele, assim, diante da cultura judaica, ele só poderia fazer isso a partir de um motivo, né? E aí nós vamos ver ali, né, como que no capítulo 19, versículo 25 até 27. Diz lá, né, junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe, ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe, mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis a tua mãe. A partir daquela hora, o discípulo acolheu no que era seu. E aqui nós vemos, né, justamente isso, né, onde Jesus Cristo oferece, oferece, não seria o termo, né, mas ele dá a sua mãe, aparentemente alguém que é estranho, né? Estranho por quê, né? Porque não é irmão, né? Então, aqui, né, ao discípulo, né? Discípulo amado. E por que Jesus Cristo faz isso, né? Jesus Cristo faz isso unicamente porque não tinha outros irmãos de sangue, né? Ele não tinha com quem a quem deixar a sua mãe, né? E ele deixa a quem? Ele deixa a um dos seus discípulos, né? Então nós vemos aqui como que essas próprias, né, realidades, né, da cultura, porque se Jesus é o primogênito, ele é o mais velho, e se ele tivesse outros irmãos, ele, por direito, né, por lei, né, judaica lá, né, ele teria que né, deixar, né, a sua mãe aos cuidados do homem, né, mais novo do que ele, né, mais novo do que Jesus, né, mas só que ele não tinha outros irmãos, né, então naturalmente Jesus Cristo, né, aí, né, ele já nos dá, né, uma pista, né, de que ele era o Filho único, né, e é claro também, né, uma outra passagem muito importante também, né, mostra o que, né, Maria, lá na passagem da Anunciação, ela vai falar uma coisa, né, essencial também, né, vai dizer assim, né, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, né? Então, essa é a grande consagração da Virgem Maria, né? Lucas, capítulo 1, versículo 38.
Essa é a grande consagração da Virgem Maria, onde ela se consagra inteiramente a Deus, para que se realize nela, na Virgem Maria, né? Para que se realize nela aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que é a obra de salvação, a vontade de Deus, a obra de salvação. Então, naturalmente, né, se nós olharmos por essa perspectiva, nós vemos que Maria tinha uma vida toda dedicada a Deus, a Jesus Cristo. Então, para ter uma vida totalmente dedicada a Jesus Cristo, ela não poderia ter outros filhos, porque senão, né, ela teria que já dividir, né, a sua dedicação com outros. E, na verdade, né, ela teve uma dedicação total, né, a Jesus Cristo, a Deus, né? E naturalmente nós vemos aí, né, como que no decorrer, né, aí, né, dos tempos, né, a própria tradição da igreja foi afirmando, né, que Maria, sim, né, foi virgem, né, antes do parto, durante o parto, de forma miraculosa e, é claro, né, continuou virgem após o parto, né, onde ela conservou, né, a sua pureza, a sua dignidade para todo sempre, né? E naturalmente, né, tudo isso, né, manifesta-se naquilo que é o grande, né, o grande dogma, né, que é o último dogma a ser declarado, que é a Assunção, né, onde lá, né, se crê, né, que Maria, né, adormeceu, foi sepultada e foi, né, foi ressuscitada e elevada de corpo e alma ao céu, né, no corpo glorioso, né? A gente vai ver isso, né, nesse dogma na próxima aula, mas para que a gente possa ter, né, essa ideia, né, de como que os dogmas eles vão sendo declarados e o quanto isso, né, é importante para a nossa vivência, né, e é claro, né, o quanto a Virgem Maria, né, através daquilo que são os mistérios singulares que acontecem na vida dela, nos ensina a participar, né, na ordem da graça, né, nesses grandes mistérios também na nossa vida. Então, essa nossa 7ª aula, né, vamos terminando por aqui para que a gente possa, né, na próxima aí, né, adentrar, né, nos últimos 2 dogmas da Imaculada Conceição e na Assunção da Virgem Maria, onde nós entenderemos um pouco melhor também, né, sobre esses dogmas e o que eles têm a ver também, né, com a nossa fé, com a nossa doutrina e, é claro, né, sobre a nossa forma de viver essa grande experiência, né, de consagração, de dedicação ao próprio Deus, assim como a Virgem Maria fez com a sua própria vida. Vamos terminar nossa aula, né, fazendo a nossa oração e daremos a bênção final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, dos santos anjos, abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.